Olá, você está na Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. E somos a maior rede de educadores porque cada um de vocês e todos nós juntos fazemos parte da rede. Dia a dia, há muitas mãos construindo essa rede de construção do conhecimento, de compartilhamento de saberes. Uma rede onde também podemos fazer muitas amizades. Hoje, no segundo dia de programação da 7ª semana Rede Pedagógica Alfabetização, teremos a ilustre presença do Dr. Cristiano Muniz, ministrando o minicurso Alfabetização Matemática. O professor Cristiano já é conhecido por muitos dos participantes aqui da Rede Pedagógica, já participou conosco anteriormente em outras edições da semana e também ministra 2 cursos online aqui na rede, o curso de Alfabetização Matemática e o curso Matemática em Jogo. Vamos adicioná-lo, portanto, à nossa transmissão aqui agora. Aproveita que a live está só começando, clica no aviãozinho, chama seus amigos para participar com a gente. Boa noite, professor! Boa noite. Tivemos um problema aqui de conexão, a internet caiu. Acho que foi por isso que, inclusive, tivemos dificuldade de a gente estabelecer o contato. Mas nada vai nos separar nesse dia, porque estamos todos aqui ansiosos pela sua fala, pela sua participação, para conhecermos todo o conteúdo que você preparou para o dia de hoje. É sempre uma alegria estar com vocês, porque estar na rede, na verdade, é estar com os professores, com as professoras, que tanto demandam, né? E, sobretudo, nesse momento de pandemia, dessas crises, a gente não pode deixar o professor sozinho. Eu acho que estar na semana pedagógica, estar acessando os produtos da rede pedagógica, é uma forma de estar partilhando, buscando fazer do melhor em termos de educação para nossas crianças. É isso mesmo, aqui na Rede Pedagógica ninguém fica sozinho. E todos os dias, quando a gente participa de uma formação, já não somos mais os mesmos. Estamos sempre aprendendo juntos aqui nessa grande comunidade. Aprendizagem colaborativa, aprendizagem em rede. Professor Cristiano, muitos aqui nos comentários já o conhecem, estão lhe cumprimentando. Boa noite, muitos abraços, muitos corações. Mas nós temos milhares de novos participantes nessa edição da 7ª semana Rede Pedagógica. Eu gostaria, portanto, que você se apresentasse para que eles possam conhecê-lo melhor. Bom, eu sou o professor Cristiano, eu já sou aposentado da Universidade de Brasília, onde eu trabalhei durante 33 anos, formando o pedagogo na área de matemática e, sobretudo, na parte de alfabetização matemática. A minha formação inicial é matemática, eu tenho 2 formações em matemática pela Universidade de Brasília. Inicialmente sou bacharel em matemática, voltado mais para a investigação científica da matemática, mas eu senti que o meu caminho não era da matemática pura, mas sim da educação matemática. Então, a matemática como um elemento de formação e desenvolvimento humano. Então, a partir da década de 80, eu comecei a investir na pesquisa dos processos de aprendizagem de matemática das crianças. Como é que as crianças pensam matemática? Como é que as crianças aprendem matemática? Como é que se dá a construção de conceitos matemáticos? E é lógico que quando a gente fala, Érica, de criança, é lógico que a gente acaba caindo no colo do brincar, do jogar, do lúdico, né? Então foi aí que eu comecei a trabalhar a investigação das aprendizagens matemáticas no contexto do jogo e da brincadeira. E que está, de alguma forma, traduzido nesse livro que a rede está lançando agora, Aprendizagem Matemática em Jogo. Então, exatamente esse. Então, durante esses 45 anos, né, dedicados à educação matemática, todo o meu investimento acadêmico
de pesquisa, de formação. Então, eu nunca tirei o pé de dentro da sala de aula, da escola, e de um trabalho de parceria e de convívio com os professores, no sentido de nós estarmos compreendendo a criança como protagonistas no processo de aprendizagem de matemática. Entender mais a cabecinha dessas crianças. E você que é mãe, você que é professora, você que é educadora, sabe o quanto é complexo o pensamento das crianças. Então, o trabalho ele é realizado muito nesse sentido, que é uma reversão epistemológica, inclusive, porque muitas das vezes, Érica, nós saímos das faculdades, do curso de pedagogia, achando que o nosso papel enquanto alfabetizadores, enquanto educadores, pedagogas, é de entrar na escola e levar o conhecimento, os conceitos, as teorias para as crianças. E muitas das vezes a gente esquece que a aprendizagem é elaborante. A criança, ela não é passiva no processo da aprendizagem, ela é autora. Então, o processo autoral na dinâmica da aprendizagem, em especial da aprendizagem de matemática, ele é fundamental para a gente poder melhor elaborar, melhor conceber os nossos projetos pedagógicos, fazendo com que cada sala de aula se constitua num ambiente alfabetizador. E, quando a gente fala ambiente alfabetizador, não é só da língua materna, não. É interessante quando a gente fala alfabetização, a maior parte dos professores do Brasil pensa logo na língua materna, né? Vai logo ao encontro de Emília Ferreiro, Magna Soares, né, esses grandes nomes de linguagem. E esquece que matemática também é alfabetização. E tudo isso que você constrói aprendendo, construindo conceitos matemáticos, ajuda fortemente a criança a compreender as estruturas lógicas da língua. E vice-versa. A criança que debulha, a criança que descobre, a criança que consegue explicitar as bases lógicas da língua falada, da língua escrita, essas estruturas ele também leva para os processos de aprendizagem matemática. Então não dá para a gente separar a aprendizagem matemática da aprendizagem da língua materna. É para a gente fala alfabetização de uma maneira global. Tá? Então é muito interessante ver que a criança tem dificuldade, geralmente com as estruturas lógicas da língua, são as crianças que têm dificuldade com as operações com estrutura do número, e vice-versa. Agora é importante que a gente veja que o grande espaço de motivação e de aprendizagem matemática das crianças são os jogos, são as brincadeiras, são as relações que essas crianças têm com seus contextos socioculturais, na compra, na venda, no ato de medir. Só que agora o que acontece, Érica? Nesse momento de pandemia, as crianças estão deixando de vivenciar o comprar e o vender, o pagar, o dar o troco, composições aditivas, porque hoje tudo é cartão. E a cara que a Érica fez para mim, coitadinho do Cristiano. O Cristiano pensa em cartão. Agora não é mais cartão, Cristiano, agora é celular. O dinheiro vai, o dinheiro vem, tudo pelo celular, e de repente toca a campainha e eis que a compra está em casa e você não vê o dinheiro indo e o dinheiro vindo. E aí eu pergunto, como é que fica os processos de letramento das nossas crianças, que vem tudo pronto, não se mede mais as coisas para comprar, não se compõe os valores, não tem troco, não digita mais. Há 5 anos, 3 anos atrás se digitava, dava o teu CPF, né? Aqueles que digitar a senha, que aprender a senha da mãe. Nada disso mais existe daí para frente. E aí uma reflexão, com essas mudanças socioculturais, como é que ficam os processos alfabetizadores? Se a criança não vai para uma cozinha para ajudar a mamãe a fazer um bolo e o bolo vem pelo iFood, aí nós estamos iFoodido, né? E aí, como é que fica isso? Quais são os elementos que eu vou trazer
para materializar os processos de pensamento matemático das crianças. Então, observe, nós estamos num momento muito importante de imposição de mudanças sociais, culturais e estruturais que vai degenerar na necessidade de mudança de percepções dos processos alfabetizadores dentro da escola. E esse é o desafio que a gente tenta colocar dentro dessa obra que foi lançada recentemente, além do nosso curso, Érica, não vai esquecer do nosso curso de alfabetização matemática, que não foi impresso, porque nós temos outro também que é só digital, não é isso? Tá? Então, em síntese, é isso. Nessa minha trajetória, eu fiz estudos com grandes pesquisadores na Europa, tá? Dentro da área de psicologia cognitiva, de neurociência, de ciência do jogo, de didática da matemática, que é o meu campo. E no final da década de 90, quando eu voltei da Europa, eu participei de várias políticas públicas, tanto do MEC, tá? Também alguns projetos do próprio Conselho Nacional de Educação. Então, o PNLD, eu participei do PNLD, que é o Plano Nacional de Livro Didático, Gestar, eu fui coordenador e autor do Gestar, o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, eu sou autor também de alguns módulos, tá? Dentre muitos outros projetos, inclusive produção de desenhos animados, tá? Que está disponível da TV Escola, fabulosa coleção do seu Gonzalo, tá? Que tem também jogos digitais. Eu participei também de projetos dentro da universidade para a produção de jogos com crianças com déficit cognitivo. Então está disponível, quem quiser, Hércules e Giló, no mundo da matemática inclusivo. Tem tanto jogos digitais quanto jogos concretos, então eu sou autor desses jogos. Também estão disponíveis, né? Fora livros, né? E 98 mestres-doutores, né? Que a gente participou da formação, e passear por esse Brasil, conhecendo as escolas, os professores, através desses projetos. Participei do SAEB, né? E muitos outros projetos, e hoje eu sou integrante da rede pedagógica. Você ouviu falar na rede pedagógica, Érica? Por acaso, né? Já ouvi falar. Por aí, né? É isso aí. Então é isso. E sempre estar junto com o professor, e acho que isso que é importante. Não é dizer que o professor tem dificuldade, que o professor não tem capacidade. É justamente o contrário do que isso, Érica. A aprendizagem é um dos fenômenos mais complexos que existe na história da humanidade. Aprender. E se ele é complexo, como é que eu, pedagogo, me coloco como colaborador, como mediador de um processo que é da criança? Ninguém pode aprender pela criança. É ela que tem que aprender. Ela tem que querer aprender. E eu te pergunto, como é que te faz com uma criança queira aprender matemática? Que ela queira se envolver com os recursos que a professora, as situações que a professora traga? Como é que a gente faz com que a criança queira partilhar os seus pensamentos? Como é que a gente faz com que a criança queira argumentar, que ela queira validar os seus pensamentos? Isso tem um nome: alfabetização. E nós já falamos no último encontro, Érica, você deve lembrar, alfabetizar é esperançar. Né? E você foi minha aluna, né? na UNB, e você sabe disso. Esperançar não é Muniz, é Freire, é Paulo Freire. Só aprende aquele que tem esperança. E esperança em si mesmo. A criança, ela só se engaja nas experiências pedagógicas propostas se ela acreditar nela. Então, um dos grandes motivadores do processo de alfabetização
é despertar em cada criança, em processo de alfabetização, a esperança em si mesmo. A querência, eu quero. Você, Érica, já foi mãe e mãe de bebê. A criança, ela quer superar-se. Ela quer extrapolar seus limites. A criança, com 2, 3 meses, você põe ela deitadinha de barriga para baixo na cama e você pega um objeto colorido e você não dá na mão dela. Você deixa um pouquinho mais longe. E tem uma coisa que chama o sujeito desejante. E ele quer, e ele vê que está fora do limite dele. Então ele desperta esquemas mentais para atingir o objeto de desejo. Depois, Érica e colegas, o que ele vai ganhar não é esse objeto, é o esquema que ele construiu. O que ele vai levar para o resto da vida dele não é a bola colorida, mas é o que ele construiu na sua organização para atingir aquele objeto de desejo. Alfabetizar, Érica, não é ensinar letrinha em número, é despertar a querência. A criança quer entender os códigos linguísticos. A criança quer entender o que é contar. E contar não é só recitar. Contar são processos de quantificação. E no momento que a criança ela quer, ninguém mais segura ela. Aí não é a criança que tem que correr atrás do professor. É o professor que tem que correr atrás da criança, dando de alimento para matar a fome. A fome de saber, um saber que tem sabor. Alfabetizar é despertar o sabor. Eu quero experimentar. A pessoa me dá, não, a pessoa não fala, deixa eu. O Jerome Brunner, que é um psicólogo da educação, ele usava o termo experienciar. E a escola, o espaço pedagógico, é esse espaço de experienciação. O que é experienciação? É quando o sujeito ele se envolve no todo, no psicomotor, no emocional, no cognitivo, no afetivo. E aí ele quer entender, ele quer contar historinha, ele quer mudar a historinha, ele quer jogar o jogo, ele quer ganhar os pontos, ele quer contar pontos, ele quer ver quem primeiro e segundo, ele quer medir, ele quer tudo. E aí o currículo não dá conta. O currículo não dá conta porque a gente acaba trazendo muito menos do que a fome de saber que a criança tem. E eu não conheço. Desculpa se eu sou ignorante. Eu não conheço nenhuma criança que não tem saber, não tem sede de saber. Não conheço nenhuma criança que não queira agradar o professor alfabetizador, o avô, a avó, a mãe, o pai, através dos seus sucessos. E aí eu coloquei, inclusive, aí na aula de hoje, uma frase de uma grande pesquisadora que eu conheci na Europa, Stella Baruch, que ela diz o seguinte: toda criança que nasce é um ser matemático, ou seja, está pronta para aprender tudo aquilo que ela precisa para ser feliz e se realizar. E ela continua. Stella Baruch continua dizendo: se quando essa criança cresce, ela não gosta ou não sabe matemática, é porque nós falhamos em nossa missão educativa. Então é muita responsabilidade nossa, pedagogos, receber todas essas crianças com toda essa fome de saber e permitir que cada um mate a sua fome. E matando a sua fome, mais do que matar a fome, é que nos processos pedagógicos que a gente oferece para elas, elas aumentam a vontade, o desejo. Que uma aprendizagem motive a necessidade de novas aprendizagens. E aí a escola não dá conta. A grande espaço de aprendizagem vai ser o mundo, vai ser a vida. Mas a escola teve o seu papel e a alfabetizadora teve o seu papel nesse espaço, nesse movimento de alimentar o desejo de saber.
Isso é alfabetização, esse é um pouco essa minha trajetória de até estar aí com vocês na rede pedagógica. Olha só, a apresentação do professor Cristiano já é uma super aula aqui sobre vários conceitos, principalmente sobre o conceito de alfabetização. E uma das minhas perguntas para você hoje, Cristiano, era justamente essa: como que a gente pode conceituar a alfabetização matemática? Você já nos respondeu. Eu gostaria também de lhe perguntar o seguinte: nós podemos utilizar a expressão letramento matemático? Perfeito! Muito bom. Antes, eu gostaria de voltar um pouquinho no que é alfabetização. Eu gostaria de fazer uma provocação. A gente pode perguntar o que é alfabetização, mas também pode perguntar o que não é alfabetização. E eu gostaria de deixar para esses quase 2.000 que estão aí conosco hoje, dizer que o que não é alfabetização é a pasteurização na forma de pensar e sentir. O mundo estando no mundo. Infelizmente, muitos professores, sobretudo no nosso país, acham que alfabetizar é fazer com que todas as crianças caminhem no mesmo ritmo e pensem do mesmo jeito. E se cometeu erro, cometa os mesmos erros para facilitar o meu trabalho. Exatamente. Colocar cabresto. Isso não é alfabetizar. O que é alfabetizar? É abrir. Aí volta de novo para Paulo Freire. Alfabetizar é desilenciar o espírito, a alma. É a criança querer agir, a criança querer falar, pensar, desenhar, cantar, dançar, fazer arte, se expressar, contar, fazer problema, propor problema, resolver problema, jogar, brincar, chorar, rir. Saber chorar, saber rir. Saber ganhar, saber perder. Saber expressar. Isso é alfabetização. E eu observo o seguinte, a gente, quando fala em alfabetização, a gente está muito voltado de forma um pouco mais estrita, articulando muito a questão da linguagem. A alfabetização, linguagem. Aí vem o Vygotsky, pensamento e linguagem. Quando você faz essa pergunta provocativa, letramento matemático, o letramento está associado à questão do desenvolvimento da cidadania. E cidadania é ação, é transformação, é projeto de vida. Projeto, querida, é transformação. E só queremos transformar quando nós estamos incomodados. Letramento é incomodação. Então, não adianta só aprender a ler e escrever para colaborar com a manutenção do status quo e da situação que o mundo está. E transformar todos esses problemas como a naturalização dos problemas. Não. O letramento, o primeiro elemento do letramento, chama-se problematização. Um dos projetos que eu participei mais recentemente foi uma tal de, não sei se você ouviu falar, BNCC, não sei se você ouviu falar, BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então, eu sou um dos críticos da Base Comum Curricular. Há 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu era o olho crítico do Estado para a BNCC. E requeri, na versão inicial, mudanças da BNCC na questão da matemática. Lógico, humildemente, meu espaço é só a matemática. E observe, em todas as habilidades da BNCC em matemática, onde tinha resolução de problema, não está só resolução de problema. Está escrito resolução e elaboração de situação-problema. Essa foi uma exigência minha. Porque alfabetizar não é só resolver problema. O problema que está no livro, o problema que está no quadro, o problema que está no caderno. Alfabetizar e desenvolver a cidadania, antes de mais nada, criticidade. É criatividade. É ética. É solidariedade. Então,
Por isso que nas habilidades, porque aprender matemática está muito voltado à questão da resolução de problema. Mas não é só resolver problema, nós preparamos o operário padrão, que é de apertar o parafuso. Né? Aquela do Charlie Chaplin, né? Tá? Não é esse cidadão que nós estamos precisando, que o Brasil está precisando para um projeto de transformador. Para um país mais humano, mais igualitário, mais solidário. Um país que realmente se transforme numa república. Infelizmente, nós estamos muito longe da república. Porque muitos dos cidadãos brasileiros não têm teto, não têm acesso à alimentação de qualidade, não têm acesso à saúde, não têm acesso à educação, a lazer. Isso aí é letramento. Agora, letramento matemático. Ora, como é que eu utilizo a matemática para problematizar o mundo? Eu no mundo, o mundo em mim, para que eu exerça a minha cidadania, reivindique os meus direitos. Na hora que você compra uma coisa, na hora que você mede. Eu tenho um estudo dentro do Gestar para os anos finais, que eu fiz um estudo do Inmetro, sobre os erros de medida nas embalagens. E o próprio Inmetro fala, errar é normal, tem um processo aproximado. Mas é impressionante, o próprio Inmetro falando, sempre que erra, a empresa erra para menos a prejuízo do consumidor, nunca erra para mais. Muita coincidência. E como é que é isso, em termos de você conhecer a matemática, saber o que medir, saber... Vem cá, por que gasolina tem três casas digitais? Porque... É 6,159. Ah, mas o sistema monetário não são só duas casas, por que tem três? E por que esse terceiro é sempre 9? Agora eu quero saber. Desafio. Eu prometo agora uma caixa de bombom. Tá? Olha. Uma professora que me conseguiu uma fotografia de um posto de gasolina que mostra que o terceiro dígito não é 9. Porque esse 9 é acumulativo e a cada 10 você vai ganhar 10 centavos a mais. Isso vai fazer uma grande diferença na planilha do distribuidor de combustível, em detrimento do consumidor, óbvio. Isso é letramento, gente. Observa, quando você tem produtos em promoção, produtos alimentares da promoção no mercado, olha o prazo de validade. Ele só baixou o preço, porque se ele não vender agora, e aí você vai deixar para usar 2, 3 dias depois, estraga na sua mão. Cidadania. Então, a matemática, ela entra como uma ferramenta fundamental nos da cidadania. Isso é letramento. Porque não adianta a pessoa aprender a ler os números, escrever os números, fazer conta, se ele não se apropria desse conhecimento para construir um espaço efetivo de transformação crítica, ética e participativa e solidária da construção de uma verdadeira república. Isso é letramento. Então é por isso que a gente fala na BNCC como importante que a criança não apenas aprenda a resolver problemas, mas ela aprende a elaborar problemas. Isso já começa na alfabetização. Tá? Não sei se eu respondi a questão do letramento. Então, o letramento ele é mais amplo. O letramento é mais amplo do que a alfabetização. Todo letramento requer alfabetização. Mas nem toda alfabetização implica em letramento. Tá? Bom. E professor Cristiano, a matemática ela sempre nos surpreende.
para não dizer que nos assusta, porque a cada ano escolar da nossa vida, e até mesmo depois que a gente sai da escola, da faculdade, são novos e novos conceitos matemáticos a que somos apresentados. A minha pergunta para você é a seguinte: de tudo isso que a matemática é, quais são as suas bases? Quais são as bases matemáticas? Quais são os pilares em termos de conhecimento que sustentam todos os outros? E justamente, Uhum. certamente, essas bases são as que devem ser trabalhadas na educação infantil, nos anos iniciais. Você pode explicar para a gente? Não sei se minha pergunta ficou clara. Uhum. É, observe o seguinte, eu gostaria de novo voltar um pouquinho aí, porque você falou coisa muito importante, né? O medo, né? A questão do pavor da matemática, a ponto de muitos dos brasileiros, na hora de fazer opção para um campo de atuação, de formação profissional, tenta fugir da matemática. E esquece que todos os campos de atuação humana, matemática está lá presente, nas artes, na música, na política, no direito, na literatura. A matemática em todos os lugares, porque a própria matemática é estrutura de pensamento, categoria de pensamento. E é interessante a sua fala quando você coloca a questão dos conceitos vão aparecendo e que a escola tem que levar para o aluno. E exatamente esse é o grande problema na educação. A gente quer levar conceito para os meninos. Conceito não é ensinado. E eu trabalhei com um grande psicólogo cognitivista que infelizmente faleceu o mês passado, Gerard Vergniaud. Gostaria de deixar até minha homenagem aqui. Ele me recebeu durante anos lá no laboratório de atividades complexas e finalizadas na Universidade de Paris 5. Que observa o seguinte, o pensamento, tá, ele é baseado em conceito. Tudo que você faz tem como aporte o conceito que você tem das coisas. Os esquemas mentais, os procedimentos, as formas de agir têm como essência o conceito. Agora, o conceito é uma construção de cada um. Quando você vai fazer alguma coisa e você trabalha, o contexto envolve a noção, por exemplo, de peso. Por exemplo, peso. O que Érica utiliza de noção de peso, conceito de peso, não é o que está no dicionário, não é o que está no livro de física. Mas é aquela estrutura cognitiva que você desenvolve ao longo da sua vida a partir do que você experimentou, do que você experienciou. E, sobretudo, o que é mais importante, os seus conceitos você constrói não apenas nas situações que você dá conta de resolver, mas nas situações que você não dá conta de produzir uma solução. Porque quando você está numa situação em que você não consegue elaborar uma solução, isso te leva, enquanto sujeito epistêmico, a pensar, por que não deu certo? O que me falta? Qual a incompletude? Qual a inconveniência? Qual é a disfunção daquilo que eu estou pensando? E isso faz você repensar e reelaborar. Então, dentro da psicologia cognitiva, tem uma coisa chamada conceitualização. A conceitualização é sua história cognitiva, onde você vai tecendo, você vai elaborando e tornando aquele conceito cada vez mais complexo, mais amplo, para dar conta de situações cada vez mais complexas. Por exemplo, Érica, você até da matemática. Mãe. Mãe é um conceito. Só que o conceito de mãe para um bebê é diferente de um conceito de mãe para uma criança de 1 ano e meio. Que é diferente de uma criança de 3 anos. Uma criança de alfabetização, você já pode falar na pátria mãe, você já pode falar em Nossa Senhora como mãe, você pode falar natureza quando mãe. Então você vai ampliando. Então, isso com o Vygotsky, tá?
ele trabalha que primeiro você tem o protoconceito, depois você tem um complexo, depois você tem o conceito. Agora, o conceito não é aquilo que está escrito. É aquilo que você traz dentro de você, que diante de cada situação desafiante, você mobiliza para elaborar uma resposta. Portanto, ao invés do compromisso, a responsabilidade da escola, ao invés de ser de passar conceitos para a criança memorizar, e muitas das vezes desprovida de significado, por exemplo, valor absoluto, valor relativo, subtraindo, minuendo, numerador e denominador. Só um parênteses. Há 4 anos atrás, aqui no estado de Goiás, eu estava numa formação bem no interior de Goiás, uma professora dos anos finais. Eu estava dando uma formação sobre frações. Aí ela fala, professor, sabe como é que eu sei onde é o numerador e qual é o denominador numa fração? Eu falei, opa, lá aí vem coisa legal. Como? Então eu abro o livro e vejo. Eu nunca sei quem é um, quem é outro. Se ela não sabe quem é um, quem é o outro, é porque ela, como professora dos anos finais, fez matemática. Não existe, Érica, aprendizagem desapropriada de significado. Só a aprendizagem se tem significado. E o motor que promove a aprendizagem é a produção de significado. E quem dá significado é o sujeito que aprende. E ele só vai dar significado se aqueles conceitos estiverem dentro de contexto, dentro de situação. É por isso que as próprias políticas públicas e a pedagogia falam que os problemas, as atividades têm que ter um contexto. E não é modismo, porque é o contexto que vai permitir a criança elaborar um significado e vai fazer com que ela elabore conexões. E é o que a neurociência chama de sinapse. Não há sinapse se não há significado. E só há significado se ele consegue fazer ancoragem do novo com aquilo que é o velho. E tudo na nossa vida, em termos de cognição, toda nova experiência, você procura ancoragem nas experiências anteriores. E a educação de qualidade é aquela, não que passe situações onde a criança pega o que ela já conseguiu desenvolver, aplica e consegue elaborar o problema. Aí a situação não tem qualidade. O ideal é que a nova situação que o professor traz, que a escola traz, faça com que a criança mobilize a sua história e ela olha e fala, opa, não dei conta. E aí ela se engaja numa aventura de construir algo novo. Entretanto, isso que a escola, que o professor traz, tem que estar um pouco acima do nível de desenvolvimento da criança para gerar esse movimento, porém não pode estar exageradamente longe. Essa distância entre o que ela realizou e o que ela não realizou chama zona de desenvolvimento proximal. E a dificuldade de cada professor é descobrir onde está essa zona. Ou seja, o que as crianças sabem, o que elas não sabem, mas que elas podem vir a saber porque está dentro da possibilidade e da esperança. E mais outra dificuldade, sobretudo para quem é alfabetizador, você não tem zona proximal do grupo. Cada sujeito é uma história, portanto, cada sujeito tem uma zona de desenvolvimento proximal dentro daquilo que está se propondo. Isso ilustra essa complexidade do que é aprender, o que é ensinar. Por isso, Érica, o professor deveria ser a profissão mais bem remunerada da face da Terra. Tá? Então, essa é outra questão importante que a gente não... A própria rede pedagógica, não sei de que forma, teria que criar, talvez, seminários, trazer políticos, gente de cabeça nova.
né, para poder se engajar nisso. Temos que valorizar. Porque é engraçado, e aí fala, não, faz o homeschool, né? Deixa o menino aprender em casa que os pais ensinam. Eu tô achando sensacional vendo pai e mãe desesperada e descobrindo que não é nada fácil. Por quê? Porque não é assim de você transmitir. É o aluno, a criança elaborando e produzindo significado. E você tem que ter uma competência profissional, uma sensibilidade, uma motivação muito grande. E não é uma criança, duas crianças. São 15, 20, 25, 30 crianças. Né? 30 crianças pensando de forma diferente. E, volto ao que eu falei, 30 crianças pensando diferentemente. E a alfabetização não pode fazer que no final de 1 ano, 2 anos, as crianças estejam pensando igual, não. Isso é um desserviço à alfabetização. Tá? Agora esqueci a segunda pergunta. Eram as bases, né? Dentre As bases. esses conceitos. Isso. As bases. Nós temos várias bases. Primeira base é a noção de espaço. Como é que eu me situo no espaço? Eu vivo no espaço. Eu me oriento. Eu me desloco. Eu represento esse espaço. Érica, fecha os olhos. Fecha os olhos. Vou falar uma coisa para você. Casa da vovó, da sua avó. Pronto, abre o olho. Você não viu a casa da sua avó? Com o olho fechado? O espaço da casa da sua avó está dentro de você. Isso é matematização. Então, e aí você lembra então, da cozinha dela, do quintal, da sala, do quarto que você dormia no chão, né? Ou dormia com o teu primo, com a prima, né? Como é que era isso? O balanço, o cachorro. Essa noção espacial, ela é um pensamento matemático muito grande. Depois você vai trabalhar até com a álgebra, tá? De forma, a geometria descritiva, a noção de visualização tridimensional, como é que você visualiza, né, cortes, tá? Isso começa a acontecer quando você começa a trabalhar desde pequenininho essa noção espacial entre o espaço presente e o espaço distante. Mas você só vai ter o espaço distante da tua cabeça, que nem você tem o espaço da casa da tua avó, porque você vivenciou. Não adianta fazer a criança decorar o que é uma pirâmide, um tronco de pirâmide, se ela nunca vivenciou, nunca experimentou, ela nunca montou, desmontou, colou. Primeiro vem as ideias, primeiro vem as imagens mentais, para depois vir a terminologia. Tá? Então, isso é importante. Fazer com que a criança ela experiencie, vivencie esse espaço e aprenda a representar mentalmente, graficamente esse espaço. Então, a noção espacial é uma. Segunda, que é mais complexo, é a noção do tempo. E como o tempo é abstrato. E a noção de tempo tem a ver com rotinas da criança. Ela aprende que ela vai tomar banho para almoçar e para ir para a escola depois que passou o bem 10. Eu sei que você é ignorante, você nem sabe o que é bem 10. Desses 1785, acho que só 85, 84 que sabe o que é bem 10. Porque o tempo não está no relógio. O tempo está aqui. O tempo que uma criança senta para comer é um tempo. E tem criança que não quer comer porque está perdendo tempo de brincar. Não sei se você conhece essa realidade. Ou criança que não tem motivação para comer, fica 1 hora na frente do prato e não tem. Ou uma criança que não consegue fazer cocô, porque é coisa natural. Tá? Aprender o que é o tempo de ficar sentado no pinico ou no vaso sanitário fazendo cocô. Isso é noção de tempo, gente. Tempo de viagem, tempo de passeio, tempo de leitura, tempo do parquinho. Eles sempre reclamam que o tempo do parquinho é muito pouco diante dos outros tempos. Não adianta você botar isso no relógio, porque o tempo, por mais
abstrato e formal que ele seja, o importante é o tempo que você sente. E como é que você se administra as suas rotinas. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é o mês mais longo? Janeiro que é férias? Janeiro que é férias ou agosto? Agosto. Agosto? Mas não tem 31 dias? Ah, não, mas peraí, é diferente. Como é diferente? Se matemática... Não, então vou mudar de assunto. O que passa mais rápido? Segunda-feira ou sábado? Todo ou professor domingo? sabe que é o sábado. É. Então, você observa, como é que você constrói a noção de tempo? Aí vem de novo a experienciação. Não adianta você querer ensinar, porque geralmente a gente fala em tempo, a escola pensa logo no calendário e no relógio. Mas o relógio e o calendário, o tempo não está lá. Lá está registro de sequências numéricas que podem servir de coleção testemunha da passagem de tempo, que nem o meu neto ontem chegou lá na geladeira lá de casa e falou, peraí, vovô, e arrancou a folha de julho. E ele tem 6 anos. E ele falou, não é mais julho, vovô. Agora é agosto. E falta agora 3 meses para chegar outubro, que é o aniversário dele. Perfeito? Então, tá doido para arrancar aquela folha. E ele tem o calendário, quando ele faz o risquinho e vai contando. Então, espaço, tempo. Mas tem a questão de contagem, quantificação. Então, uma centralidade do processo é quantificar. E quantificar leva a contagem. Agora, o que a gente quantifica? Existem 2... Então, vou repetindo, bem pedagógico. Primeiro, falamos de espaço, tempo, agora quantificação. E a gente quantifica, tem 2 grandes grupos de quantificação. Tem quantificação discreta e quantificação contínua. A discreta é contar gente, contar cadeira, contar estrela, contar laranja, tá? É 1, 2, 3, é essa contagem. E você tem outro tipo de contagem que é das quantidades contínuas, que é tempo, comprimento, massa, capacidade, superfície, volume, temperatura, que a BNCC trouxe agora como novidade, quarto, quinto, a temperatura, densidade. Então você tem uma série de grandezas que você pode medir. Qual é a grande diferença dos dois? E quando você tem uma quantidade discreta, contar crianças, você pergunta, quantas crianças tem? Aí você faz 1, 2, 3, 4, 13. Você nem responde, 13 crianças. Porque o que você está quantificando são crianças. Então, 13 são crianças. Agora, quando a quantidade é contínua, é diferente. Qual é o tamanho da tua mesa? Eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 palmos. Na medida, na quantificação contínua, antes de contar, eu tenho que definir uma unidade de medida. Érica, você sabe a minha idade? Não, professor. 6 décadas. Eu já estou contando em década. Né? Sabe quanto é que eu peso? Não, 6 também. 6 arrobas. Eu estou tão gordinho que eu estou usando unidade de medida de gado. Arroba, 6 arroba. Cada arroba são 15 quilos. 6 vezes 15, 90 quilos. Mas eu tenho 200 centímetros de altura. Aí ela fala, dá para distribuir melhor do que se você tivesse 1,5 metro, né? Então, 6 arroba, para quem tem 2 metros, é a mesma coisa que 6 arroba. Como é que é isso? Tá? Quanto é que você pagou nessas orelhinhas de quem? Da Mini? 10? 10 o quê? 10 dólares? 10 euros? Presente.
Ah, quer dizer, 10 euros, 10 dólares, 10 reais. Quer dizer, 10 o quê? Quer dizer, é grandeza. Percebe? É diferente quando você mede, quando você quantifica a quantidade discreta. Mesmo assim, me dá licença, quantas bolinhas tem aqui? 5. Ah, parabéns. É que você é viciada em jogos pedagógicos. Você nem contou Nem danado, porque olhei. ela consegue ver a configuração Uhum. espacial que está dentro da cultura dos jogos, né? Então, para você ver aqui, ó, é o 3, você não conta, né? Cadê? Eu tenho 6 aqui, esse não tem. Tá? Então, observa, deixa eu voltar para o 5. E aí eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14. Observa, eu sou uma criança que não tem a recitação. Passou dos 5, eu não tenho a recitação, eu não consigo contar. Então, mesmo na quantidade discreta, que isso aqui é quantidade discreta, eu tenho que ter recitação. Mas também a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que é a correspondência. Então, para quantificar uma quantidade discreta, eu tenho que ter a recitação, que depende da língua que eu estou, do contexto sociolinguístico que eu estou. Depende também de eu conseguir fazer uma coordenação visomotora verbal. Olho, ponho o dedo e falo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, opa, já se perdeu. E não adianta, Érica, você quer ensinar a criança. Ela aprende a fazer a correspondência quando você põe seus filhos também para ajudar a pôr a mesa do almoço de domingo. Quantas pessoas tem? Para cada pessoa, uma cadeira. Você não vai botar 2 pessoas numa cadeira, uma pessoa em 2 cadeiras. Para cada cadeira, um prato. Para cada prato, um copo. Para cada prato e copo, um garfo, uma faca, um guardanapo. Tudo isso corresponde a bionívoca. Ou tocar piano. Dó, ré, mi, fá, sol. Né? Para cada um tem uma nota. Correspondência bionívoca. Tá? Polegar, indicador, pai de todos, vizinho, mindinho. Para cada um tem um. Então, não é só na questão numérica que você tem correspondência bionívoca. É um conceito mais amplo que você se apropria para fazer esse tipo de quantificação. Então, ele tem que ter recitação, mas tem que ter correspondência. Mas isso não basta. Quer ver? Eu sou Albertinho. Ó, eu tenho recitação e tenho correspondência bionívoca. E mesmo assim vou ter problema na quantificação. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O que está acontecendo? Eu não estou tendo controle mental para diferenciar o que eu já contei do que eu não contei. Tem que seguir botando feijãozinho, 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 ou riscando. O mais importante de tudo isso, que ele vai conseguindo organizar 1, 2, 3. Conforme ele vai contando, ele já tem que fazer uma organização mental. Portanto, quantificação, contagem, é construção de esquemas. Que ele vai poder fazendo o controle para que ele não conte nenhum 2 vezes ou não salte nenhum. Agora, uma coisa é você ter uma quantidade que eu posso ir marcando, que eu posso ir botando coleção testemunha, botando o dedo. Agora, imagine isso daí bem longe e você fazendo assim, ó, 1, 2, 3, 4. Tem criança que fecha o olho, tem criança que precisa de uma varinha para ir contando. Agora, imagine você contar peixinhos no aquário em movimento. Que tipo de organização mental você vai fazer para você ter competência nessa quantificação? E isso é o terceiro elemento, quantificação. E no Brasil, Érica,
Quando fala em alfabetização, fica-se muito fechado na quantidade discreta. Só contar bolinha, palitinho e tal. E esquece de trabalhar quantidade, contar passos, pés, pau, contar quantos copos cabe na jarra, massinha de modelar, botar balança de 2 pratos e colocar a bolsa da Érica aqui, quantas laranjas, quantas mexericas dá, equivaler. Isso é quantificação. E essa quantificação ela evolui depois para agrupamento. Agrupar de 10 em 10. E aí eu vou contar não de 1 em 1, vou contar de 10 em 10, que é o sistema de numeração decimal. E que aí, pela BNCC, no primeiro ano é até o 100, de 10 em 10. Então, é a dezena, não fala dezena, faz dezena. E depois, no segundo ano, vai até o 1000, e ele vai construir o 100, e aí ele vai contar de centena. Tanto que 700 é 700. 700, 800, 600. Então, estamos no terceiro. Temos mais um, que tem a ver com esperança. Mas um minutinho, professor. São quantos mais que nós temos das bases? São 5? Então, eu quero combinar com você o seguinte. Nós falamos de 3 deles, mas eu queria que a gente segurasse os outros 2 para a nossa live a seguir. O que você acha? Pode ser. Vamos fazer um suspensezinho aqui, tá todo mundo faz uma votação aí para os 1.800. Olha só, professor, a gente precisa liberar o teu conteúdo no YouTube e a gente volta depois ao vivo. E vamos deixar esse suspense para todo mundo que está assistindo a gente agora voltar para conhecer as outras bases da educação matemática. O professor mostrou para a gente aqui 3 delas, mas ainda faltam 2. E todas elas estão recheadas de exemplos maravilhosos como esses que vocês estão ouvindo agora. Então, vamos combinar o seguinte. A gente vai encerrar agora essa primeira live, aula de hoje, ok? Aí corre todo mundo para o YouTube da Rede Pedagógica, onde nós vamos liberar a primeira parte de uma super videoaula que o professor Cristiano preparou para vocês, com muito mais conteúdo. E a gente retorna dentro de 30 minutos aqui na Rede Pedagógica, no Instagram, ao vivo, novamente, para que a gente possa fazer a nossa segunda live aula. Deixa eu só confirmar aqui o horáriozinho que a gente retorna, ok? E aí eu passo para vocês. Assim, professor Cristiano, eu tenho certeza que, como estão todos muito interessados, eles vão voltar para assistir a segunda parte dessa nossa live. Olha só, nós vamos liberar a videoaula lá no YouTube e retornaremos às 20h45, exatamente, para a nossa segunda live com o professor Cristiano, que vai ser uma live, inclusive, onde você pode trazer a sua pergunta, a sua dúvida, para que ele possa responder você aqui hoje, nesse segundo dia de programação. Tudo bem, Cristiano? Vamos fazer assim? Então, segura aí, para que depois você possa contar para a gente, até a gente completar essas 5 bases da educação matemática. Até daqui a pouco, professor. Pessoal, vamos lá para o YouTube. Estamos liberando agora a videoaula do professor Cristiano Muniz. Quero todo mundo lá participando do fórum de discussão, dando muitos likes para esse grande conteúdo. A gente volta às 20h45. Tchau!